Quantos anos tem a escola? 28, vai fazer em fevereiro. 28 anos, que legal. Amém. E você? Eu acho que eu estou até na sala errada. Ah, é? Aqui é sobre marketing. Ah, então. Então, era 23 aqui, não. Não, é 22. 3. É, 3. Queres ir lá para a tua sala? Pode sim, fica à vontade. Tá? Só vou te dizer que tu vais perder, tá? Mas enfim. Fica na vontade. Pode ir lá. Você, por favor. Meu nome é Cassiano. Estou agora atualmente mexendo no conteúdo para a noção global, enfim, produtor de conteúdo. Cassiano, você não está envolvido com o livro? Estou. Pois é, nós estamos com o É o autor do livro Master Blaster Workshop aí de família. Eu preciso que você já faça um autógrafo e eu preciso comprar meu exemplar, né? Caiu, faça assim. A família aqui? Mas diz uma coisa aqui para nós, Cassiano. Você escreveu um livro, você atua em escola ou está mais na parte de missões? O livro ele tem a ver com a aplicação da minha tese de mestrado para a igreja e também para a linha da escola. Então, eu trabalhei nessas duas vertentes, né? Daí fiz, vamos dizer assim, a aplicação e verifiquei a necessidade, qual a linguagem que os pais precisam e é importante ter para trabalhar, senão só a escola está envolvida, né? O tripé, família, escola e igreja é fundamental para a educação dessa criança. Mas você atua na escola também? Então, por anos eu atuei no SEDUCA, lá de Curitiba. Então, desde 2001, estou envolvido com escola e com igreja. Pastoreei adolescentes por anos, daí trabalhei na linha de pastoreio e aconselhamento de famílias. Daí agora estou lá com a Juliana na atuação global e nos conhecidos. Sim. Envolvido com eles ali. De tudo um pouco, né? Tudo um pouco, isso mesmo. Agora o marketing me chama a atenção, né? Porque, querendo ou não, a gente está vendendo toda hora, né? Exatamente. Se vendendo, estou vendendo um produto, um serviço, então por isso que eu queria ouvir. Que bom, prazer ter você aqui. Você? Eu sou a Lúcia de Joinville, faço parte da Escola Nova Geração. Trabalho aqui na área administrativa da escola. Seja bem-vindo. Você? Eu sou Elias, trabalho no colégio profissional na área de marketing. Eu sou designer e fotógrafo. Onde é o colégio? É em Itajaí. Aqui em Itajaí? Sim, colégio Marcos. Seja bem-vindo. Você? Meu nome é Raquel, sou de Jaraguá do Sul. Eu estava há um mês e pouquinho atrás no colégio aprendiz. E aí eu atuava na parte administrativa, que foi quando a gente fez a inscrição faz bastante tempo, mas eu saí porque eu fui chamada para trabalhar na prefeitura, eu trabalho na coordenação de uma escola na prefeitura. Mas eu vim com atuação global, né? Eu estou trabalhando na parte administrativa de uma associação que trabalha com a IP, Que global. Que legal, seja bem-vinda. Estou da atuação global, Tá na área de missões. Está na vibe aí também. Você? Me chamo Samuel, sou de Minas, o colégio onde eu trabalho, o Colégio Batista Betesda. Colégio Batista Betesda. Isso, nós já temos 28 anos já. Lá hoje a gente faz tudo, no meu caso. Sim. Então, o colégio está sob a nossa responsabilidade, então essa área de importância de como eu vou fazer o marketing para o pai. Claro, muito bem, exatamente. E eu preciso saber se tem alguém online. Temos alguém aí, tudo bem, pessoal? Quem é que está online aí? 6 pessoas assistindo? Eles só conseguem falar escrevendo, né? Tá. Então, pessoal, né, eu fiz uma apresentação aqui, eu queria ouvir quem estava aqui na sala. Infelizmente, eu não consigo saber de onde todos vocês são, mas é um prazer ter vocês aqui. Só confirme aqui se o áudio está bom, se está tranquilo para vocês acompanharem aí em casa. Tá tranquilo. Bom, é um prazer receber cada um de vocês aqui na sala presencialmente e virtualmente. E eu espero, de alguma forma, poder contribuir com vocês. A minha formação básica, né, é a mesma história do Rinaldo, do pastor Edson, né? Por exemplo, eu sou publicitária, né? Essa é a
a minha formação. Eu sou bacharel em comunicação social e depois eu fiz uma pós em administração pela Fundação Getúlio Vargas e depois aí eu fiz um mestrado em educação. Então eu transito aí na área administrativa e pedagógica. Mas a minha função, desde 2009 aqui no Colégio Shalom, eu sou diretora-geral da escola, né? E a minha formação em marketing foi fundamental para a mudança que a escola experimentou, porque a escola vinha num processo de declínio, né? Vinha num processo de... a escola não tinha um posicionamento estratégico bem definido, ela não tinha uma marca bem definida na cidade, não era uma marca sólida, era uma escolinha, assim, né? Claro que seja bem-vindo. Chegou o Rafael, eu vou apresentar ele. Ele é pastor missionário da África, gente. Eles têm escola de educação com princípios na África. Aqui tem atuação global, missionário, vocês caem no lugar certo. E o Rafael, então, foi um dos primeiros alunos do Colégio Shalom. Ele é da primeira turma do Colégio Shalom. E Deus tem usado a vida de vocês lá na África, né, Rafa? Vocês têm a escola e os TEPs, né? Além de Nampula, tem algum outro projeto? Não, lá em Moçambique a gente está no norte, né? Está espalhado. O projeto de treinamento de liderança, por exemplo, está espalhado ali pelas outras províncias, né? Mas tudo no norte. Norte. Então, ele tem uma base missionária fabulosa lá, que está preparadinha para receber qualquer brasileiro. Você entra na base missionária lá, você nem acredita que você está na África, né? Então, quando eu falar do Rafael aí, para ela conhecer o projeto. Pode ter uma equipe aí. Exatamente. Eu tive o prazer. Todos estão convidados. Opa! Ó, missionário Rafael aqui convidando todo mundo para ir visitar a base missionária na África e na Nampula. Então, a minha formação me permite transitar nessas áreas, né? E tanto administrativa quanto pedagógica, e isso ajuda na tomada de decisões e quando eu vou fazer algum tipo de planejamento voltado à parte estratégica da escola, né? Então, qual que é o objetivo dessa nossa palestra aqui? Eu acho que agora eu queria que a câmera... Bom, o pessoal de casa consegue ver o slide? Não, né? Então, vamos voltar a câmera aqui para o slide. Vamos ver se a gente consegue posicionar ela ali. A imagem está meio atrasada, né? É normal. Vamos botar mais pertinho aqui, ó. Sim. Gente, desculpa, evento híbrido, vocês sabem, né? A gente vai se... Aqui. Isso ficou bom aí para o pessoal que está em casa. Tá? Sim. Ô, Kathleen, eu só preciso que posicione a câmera aqui, ó, na TV, para o pessoal poder acompanhar os slides de casa. Então, gente, olha só. O objetivo desse nosso encontro aqui, né? Refletir sobre estratégia de gestão e comunicação da escola, né? Por que é importante pensar sobre isso e como a gente pode, quais são os aspectos fundamentais a serem considerados? Incentivar a revisão de processos internos, visando a qualidade dos serviços ofertados. Então, para a gente, para quem trabalha na gestão, na administração, na parte estratégica de qualquer organização, é fundamental que você tenha essa prática de revisar processos, né? Porque quando você tem quando você acha que você faz tudo muito bem e você não olha, não para avaliar se de fato os seus processos estão bem, estão adequados, a gente acaba muitas vezes perdendo a oportunidade de crescer e de fazer o nosso negócio, o nosso projeto se desenvolver, né? Isso aqui está funcionando, então não vou mexer. Só que as coisas vão ficando velhas, ultrapassadas, e isso prejudica o desenvolvimento de qualquer organização e de qualquer projeto. Promover o marketing de conteúdo como ferramenta para criar engajamento e valorizar a marca. Basicamente, a minha proposta para essa sessão temática é tratar sobre o marketing de conteúdo, que é uma das vertentes do marketing, né? Então, o marketing, a gente tem o marketing digital, a gente tem o marketing de promoção, a gente tem o marketing voltado para mídias, para rádio, para TV, enfim, para diversos veículos, né? E a questão do marketing de conteúdo é algo que é novo, não é... Olá, tudo bem? Seja bem-vinda.
É uma estratégia que agora que ela vem criando um pouco de corpo aí nessa área da comunicação. Por quê? Porque nós estamos sendo bombardeados de informação, né? Nosso celular, rede social, TV, propaganda, você acessa lá o YouTube, propaganda, e tudo que você faz tem a propaganda envolvida, né? Então, como você pode, no meio de todo esse excesso de... Cuida pra mim? No meio de todo esse excesso, esse bombardeio de informação, de gente querendo vender, de gente querendo ser reconhecido no mercado, como é que você pode chamar a atenção? Então, a minha proposta para vocês nessa tarde é que a gente se concentre um pouco nessa questão do marketing de conteúdo e que a gente possa perceber de que forma nós podemos trazer mais valor para o serviço ou para o produto que nós estamos ofertando e como a gente pode ir construindo um processo de identidade mais sólido, trazendo credibilidade, né? Passando uma imagem que possa exemplificar, né? Que possa transmitir para quem recebe essa informação o valor que tem aquilo que você está vendendo ou fazendo, né? Porque isso que é importante. Por exemplo, se você precisa comprar uma calça, você pode ir numa loja e comprar uma calça barata, né? Eu preciso de uma calça. Mas às vezes você sabe que, dependendo da costura que foi feita, né? Às vezes você compra a calça, se ela é baratinha, abre a costura inteira, né? Então o produto não tem qualidade. Então, como a gente pode demonstrar o valor e a qualidade daquilo que nós ofertamos, especialmente tratando de um serviço ou um produto confessional que ele traz já uma carga, né? Ele traz um valor embutido nele que tem um peso muito grande, né? Então, como é que você pode comunicar isso para as pessoas e fazê-las entender exatamente o valor que tem aquilo que você faz, né? Então, basicamente, a gente vai refletir um pouquinho sobre isso. Pode mudar o slide aí para mim? Acho que está faltando um segundo slide ali. O primeiro não passou, né? Que era a minha família, né? Então, né? Isso aqui é a minha apresentação pessoal. Essa é a minha família. Eu sou casada com o Johnny. O Johnny hoje está atuando aqui na escola junto conosco. Na verdade, quando a gente entende o que representa, né, você trabalhar por uma escola de AIB, o peso que isso tem, que nós estamos essencialmente falando de famílias, em todo o tempo nós estamos falando de famílias. Se a gente parar para pensar, a escola é o quê? A escola é uma reunião de famílias. A igreja é o quê? A igreja é um lugar onde as famílias se reúnem dentro de um senso de propósito comum para adorar um Deus, né? Quem é o governo civil? Quem constitui o governo civil? Grupos de famílias que são eleitos, né, através de um processo democrático que ocorre. Então, essencialmente, a nossa sociedade é composta de família, né? Então, o Johnny hoje ele está fazendo parte também do projeto da escola, porque a gente tem essa visão, né, de que o nosso ministério, o nosso chamado é o projeto que Deus tem para nós. E aí nós temos 3 filhos, né? A Beatriz, que tem 8 aninhos, a Emanuele, que tem 4, e o Davi, que tem 3, né? Então, vejam que a gente foi bem rápido para ter 3 filhos, né? Então, eles são uma bênção na vida da gente, os 3 já estudam aqui na escola, né? Então, pode ir para o próximo? É a internet que está lenta ou é o computador? Vamos tentar descobrir ainda. Inspiração ali. Então, eu trouxe aqui um videozinho que eu queria compartilhar com vocês para a gente refletir um pouco sobre a importância de termos planejamento. Tudo que a gente faz precisa ter planejamento. Então, primeira premissa do marketing, tá, gente? Planejamento. Às vezes, se você tem uma ideia, por exemplo, e você quer simplesmente botar ela em prática, porque marketing não é você pegar, criar uma figurinha, uma imagem e postar nas redes sociais. Isso não é marketing. Você precisa pensar no conceito daquilo que você quer expor, né? Você precisa pensar no alcance que aquilo ali deve ter. Quem são as pessoas que eu pretendo alcançar? Onde eu quero chegar?
Que tipo de mensagem eu preciso passar? Então, planejamento é a palavra-chave para marketing, para que você tenha sucesso em qualquer ação de marketing que você vai desenvolver. Então, vamos dar uma olhadinha no que aconteceu aqui nesse vídeo. Como é que foi o planejamento? Não entendi. Ah, o vídeo está dando erro. O vídeo está dando erro. Mas dá para abrir no... Ela tá no YouTube? Tem um arquivozinho dele? Eu tenho ele estava no pendrive. Eu usei o pendrive com a Mônica, ela tinha testado e disse que estava funcionando tudo. Mas Você enfim. lembra no YouTube o nome do vídeo? Eu não lembro o nome dele. Mas enfim, gente, o que era o vídeo? Era um vídeo bem legal. Depois, né, se eu tiver como caminhar o nome do vídeo para vocês de alguma forma, eu gostaria de fazer. Ele é um vídeo é bem engraçado, é um porquinho, que ele está diante de uma geladeira, e em cima daquela geladeira tem um pote assim de doces, né? E ele quer comer aquele doce, só que enfim, está alto. E aí ele começa a tentar alcançar aquele pote de doces de várias formas, né? Então ele se aventura de todo jeito na frente daquela geladeira e ele fica extremamente desgastado. Até de avião ele pula de paraquedas para tentar cair em cima da geladeira para pegar o pote do doce, mas aí ele erra o pulo e ele cai na frente da geladeira. Então tudo que ele faz, ele chega muito perto, mas tudo que ele faz, ele cai fora daquela geladeira aí, né? Então, e no final ainda, ele consegue... Vem aí no YouTube. É, isso aí mesmo. Porquinho a geladeira. Porque... Sério? É fácil. Porquinho a geladeira. O que Não é porquinho a geladeira. No YouTube tudo se acha. É, se vocês Tá no verem, YouTube. vai ser mais divertido. Um pouquinho de biscoito. Vocês já viram? Já viu? É, isso aí. Eu não vi não, mas Não? vamos ver. É. Aí, ó. Agora sim, vamos ver, vamos ver.
Então, qual que é a moral da história aqui? O que eu quero dizer para vocês, né? Quanto tempo ele investiu? Quantas estratégias, quantas iniciativas ele teve, né? Quanto dinheiro, se a gente fosse falar em termos de comunicação, quanto dinheiro ele poderia ter investido e o resultado final não era exatamente o que ele esperava, né? Então, por isso que é importante a gente definir alguns conceitos quando a gente fala de marketing e a gente saber exatamente o que a gente quer alcançar e qual é o caminho que nós vamos percorrer para alcançar esse objetivo, né? Então, eu gostaria de definir qualidade, né? Por quê, gente? Porque, vejam bem, quando a gente fala de qualidade, qualidade pode representar algo para mim que não é a mesma percepção que você tem, certo? A qualidade, ela pode ser percebida de maneira diferente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se o professor, por exemplo, ele é gentil, ele é querido com as crianças, alguns pais podem amar essa escola e eu trabalho desse professor porque o professor tem uma afinidade boa com as crianças. Mas outros pais, por exemplo, são mais preocupados com o conteúdo, com o que eles efetivamente veem escrito no fichário ali no material das crianças. Então, para alguns pais, qualidade é o que ele vê, para outros, a qualidade está voltada à questão de relacionamento. Então, o conceito de qualidade, ele traz embutido uma individualidade, uma forma como eu percebo o que tem valor para mim, né? E quando a gente está planejando marketing, quando a gente está planejando comunicação, esses são conceitos que a gente precisa avaliar quando a gente vai definir uma estratégia, quando vai definir um projeto, a gente precisa pensar nessas vertentes, né? Então, olha só, qualidade é um conceito subjetivo. Então, é o modo de ser, é a propriedade de qualificar diversos serviços. Então, percebam que é subjetivo, que ele depende da percepção de cada um, certo? Então, está relacionado à percepção. E o que é que influencia isso? A cultura, né? Que tipo de produto ou serviço está sendo vendido e ofertado e as necessidades e expectativas que influenciam diretamente na definição. Então, a necessidade que a pessoa tem, as expectativas que ela alimenta em torno daquilo ali, vão trazer um conceito de qualidade para esse consumidor, para esse potencial cliente que você tem, né? Então, percebam que se a gente for olhar a definição de marketing, na sua essência, marketing, o que é marketing, né? Marketing é você despertar nas pessoas desejos e necessidades. Então, não quer dizer que ela precisa daquilo ali, mas de alguma forma você passa a sua mensagem e ela começa a pensar, poxa, mas eu acho que eu preciso desse produto. Quantos de vocês já comprou alguma coisa na internet porque você viu uma propaganda e você pensou, acho que eu estou precisando disso aí, vou comprar. Sim ou não? Sim. Né? São as compras de impulso. Né? Então, quando a gente entra numa compra de impulso, hoje em dia, alguém lá atrás pensou numa estratégia para alcançar a gente, né? Para que a gente fosse convencida, exatamente, viesse a consumir esse produto, certo? Então, partindo do pressuposto de que essa é a nossa definição de qualidade, né? Eu queria colocar aqui para vocês um versículo-chave que eu coloquei para nortear essa apresentação, né? A Bíblia diz que os planos que são bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Então, o que é importante a gente entender? Que quando o assunto é comunicação, não adianta ter pressa. Sabe aquele negócio assim, ó, época de campanha de matrículas, a gente precisa botar aluno na escola, ou precisa vender um material, um livro, ou eu preciso captar recurso para missão. Vamos lá, vamos fazer uma artezinha, jogar um outdoor ali, botar qualquer coisa, né? Aí você tem o investimento da mídia, muitas vezes o ponto do outdoor, no caso do marketing digital você tem a despesa do tráfego, do alcance que você vai fazer quando você cria as métricas e a estratégia de planejamento de funil, né, para marketing digital, para tráfego. Você tem um investimento que muitas vezes você não vai conseguir recuperar esse investimento, se você não traçar um plano bem elaborado, se você não colocar uma meta, um objetivo. Então, por exemplo, eu quero vender um livro, né? Quantos livros eu quero vender? Quem é o público que vai comprar esse livro? Qual veículo eu vou anunciar? Quanto eu vou investir? Como eu vou segmentar esse meu público? Eu estou com campanha de matrículas, ok.
Qual é o público que eu atendo? É um público classe A, B, C? Onde esse pessoal, que lugares esse pessoal costuma frequentar? O que eles consomem? Como eles consomem? Tudo isso faz parte desse planejamento. Você tem que ter tudo isso em mente. O ideal é que você sempre trabalhe com pesquisa de mercado, né? A gente sabe que não é a realidade aqui, né? Hoje não é fácil você contratar uma pesquisa de mercado, mas é o que as grandes empresas fazem, né? Quando a gente olha para um nicho como o nosso, que ele é menor, você precisa buscar pessoas que sejam dessa área, né? E se você não tem condições de buscar alguém que seja dessa área, você precisa estudar e se aperfeiçoar nessa área. Entender o que é segmentação, nicho de mercado, quem é o teu público, aonde ele está, quanto que ele pode investir no produto ou serviço que você está vendendo, né? E de que forma você vai alcançar o coração, de que forma você vai convencer as pessoas de que aquilo que você está fazendo tem valor, né? Então, esse é o ponto essencial. Então, olha só. Para a gente aprofundar um pouquinho mais o nosso conceito de qualidade, queria compartilhar essa visão de gestão de qualidade aqui com vocês. Então, quando a gente entende que a definição de qualidade ela é subjetiva, isso nos faz entender que a qualidade é percebida durante um processo, certo? Então, por exemplo, aqui, né, dentro de um programa de gestão de qualidade, a gente tem alguns processos, né, que é a padronização, a verificação, não conformidade, a análise das causas de não conformidade, ação corretiva, revisões dos processos, melhoria contínua da qualidade e os processos em si. Eu vou dar um exemplo para vocês disso aqui na prática, tá? Vamos supor que eu marquei uma consulta médica às 14h para mim. Beleza, cheguei lá no consultório e o médico não me atende às 2h, ele chega atrasado, né? Ele está atrasado, ó, o doutor está atrasado. Então, beleza, eu estou lá esperando. E aí, eu estou lá, passa 10, 20, 30 minutos, e aí eu preciso ir ao banheiro, por exemplo, né? Você precisa ir ao banheiro. Aí você vai ao banheiro, você chega lá, não tem papel, né? Você está atrasado. Vou no banheiro, não tem papel, né? É ok, né? Você administra a situação ali e você está com sede, né? E aí você vai até o bebedouro lá do consultório e não tem copo, né? Então, como é que você se sentiria nesse ambiente, nessa consulta? Aí a gente vai um pouquinho mais além. Aí deu 15h, o médico te chama 1 hora depois, você já passou por esses processos, né, de estresse, e aí o médico te chama para consulta, ele fala com você, e ele nem olha para você, ele te atende em 5 minutos. Ele não olha para sua cara, ele te atende, ele te dá uma receita e diz que você precisa voltar em 30 dias. Você vai ter vontade de voltar nesse médico? Hã? Não, né? Então, imagine numa escola, né? Imagina você numa escola, numa organização, e aí você chega lá, você cumprimenta a secretária, você fala bom dia, e ela te fala um bom dia com a cara fechada. Numa escola de efeito, né? Você pede para falar com a coordenação, e a resposta que você ganha é que simplesmente você não agendou e ninguém vai te atender. Enfim. Essas situações são situações corriqueiras e elas vão passando uma mensagem, elas vão vendendo uma imagem. E é exatamente isso que frustra a maioria das pessoas, tá? Vou comprar um produto e aí, quando eu recebo o produto da minha casa, ele vem numa embalagem, ele vem todo mal embalado e a caixa toda amassada, com pedaços de papel picado dentro. Ou eu solicito a compra de um produto e ele vem bem embalado, bem protegido, e eu percebo que houve um zelo no envio desse material, desse produto que eu comprei. Isso vende uma imagem da empresa ou não vende? Né? Então, notem que a gente está tão acostumado a comprar, a vender, a nossa vida é tão corrida que às vezes a gente não se apega aos detalhes, né? Que é essa linguagem não simbólica que a gente está recebendo o tempo todo das empresas e dos produtos e serviços que a gente consome. Então, falando de uma perspectiva escolar, né, nós precisamos lembrar
que a qualidade se define no processo. Às vezes tem escolas que perdem alunos simplesmente porque alguém da secretaria não sorriu, e o pai e a mãe têm a impressão de que a pessoa é antipática, ou porque ele tinha um problema, uma dificuldade, e ele sentiu que você não deu a atenção que ele deveria receber, né? Ou a forma como você lidou com um problema, com um conflito, você não considerou o ponto de vista desse pai, dessa mãe, ele sentiu que você não deu atenção, que você não se importou com ele, né? Então, tudo isso vai minando o nosso trabalho, vai minando o nosso projeto e vai prejudicando o crescimento das nossas organizações. Então, a gente precisa olhar para os nossos processos, olhar para aquilo que é a nossa organização. Então, como é que está a minha estrutura de atendimento? Né? Porque a marketing não é só vender, gente, né? A minha empresa é organizada, a imagem dela, a estética, as artes, né? A minha apresentação, ela é bonita, ela é atualizada, ela é limpa, ela é adequada. Então, são vários aspectos que você precisa refletir em relação ao trabalho que você está desenvolvendo e procurar as áreas que você precisa revisar e precisa melhorar, né? Então, pode ir para frente, por favor. Então, gente, olha só, como eu estou falando de marketing de conteúdo voltado para a escola, eu quero fazer uma reflexão um pouquinho mais profunda com você. Estou olhando para vocês aí também, tá? Então, olha só, qual é a essência do nosso trabalho agora? Vamos falar em termos de escola, certo? A gente é um prestador de serviço. Nós temos um diferencial competitivo, sim ou não? Qual é o nosso diferencial competitivo que vocês avaliam? O que vocês acham que é o diferencial? Justamente a educação que precisa. AEP. Temos um baita diferencial competitivo, certo? Não é qualquer um que tem o que a gente tem. Como que o cliente avalia isso que a gente faz? Qual é a percepção que os pais têm da escola? A escola é boa? A escola é organizada? A escola é uma escola de qualidade? Os conteúdos são conteúdos de qualidade? Né? Então, você precisa ter essas informações. E como é que você sabe como o cliente avalia o que você faz? Se você perguntar para ele. Não tem outro jeito. Então, hoje em dia, a gente tem aí aquelas planilhas do Google Forms, né? Nós usamos muito aqui. A gente tem várias avaliações institucionais que nós aplicamos durante o ano com as famílias, perguntando vários aspectos da área pedagógica, administrativa, financeira. E aí, à medida que você vai ouvindo o que as famílias pensam, como elas recebem, né? Porque às vezes a gente acha que está na crista da onda, que está fazendo um trabalho fantástico, que está, né, abafando, mas lá na ponta, a percepção dos pais não é essa. Eles não estão enxergando, eles não pensam nada, a gente cria um conceito na nossa cabeça, né? E acha que, e no fundo, às vezes, não é exatamente o que está lá no coração do nosso cliente final, né? Por quê, né, gente? Porque o cliente avalia, ele julga a qualidade por tudo que ele viveu e sentiu no processo. Então, é aquilo que eu falei para vocês antes. É um processo que determina como o cliente avalia o seu negócio. Se ele foi bem atendido, se você foi cordial, se foi simpático, se demonstrou segurança, se sabe do que está falando, né? Se soube responder a todas as perguntas, se você foi proativo, né? Se a apresentação estava boa, se ele viu que foi uma coisa feita de qualquer jeito, isso vai pesar na forma como ele avalia. Isso vai afetar o posicionamento estratégico da sua organização e os resultados, com toda certeza. Tá? Então, pode ir para o próximo. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, isso, fica à vontade. Nas avaliações que você faz, você daí tem essa devolutiva das famílias, né? Isso. Com certeza a gente sabe que não é tudo positivo. Isso. Vai ter ali algumas situações que eu tenho pensado em pessoas críticas ali, que vão avaliar os pormenores, né? Sim. Detalhes pequenos, e você vai receber essas avaliações. Você já põe em prática, ajusta, você dá uma devolutiva, pede desculpa, tem coisas que você não vai conseguir resolver.
Isso mesmo. Esse é o ponto, tá, gente? Olha só. O segredo do sucesso de qualquer organização é a humildade. Porque quem é bom em tudo? Quem é perfeito em tudo? Não é só Jesus, né? É porque está climatizado, né? Mas se você tem um ambiente lá, que nem aquele ginásio teu lá, que não estivesse climatizado, imagina, eu teria que me dispor de X R$ 1.000 para climatizar se eu tiver um grupo grande que queira que o ambiente seja climatizado. Então, na verdade, qual é a nossa postura, tá? Quando vem as devolutivas, o que a gente faz? A gente olha a colocação e avalia qual é o impacto daquela colocação no nosso processo. Muitas melhorias que nós fizemos na nossa organização é fruto dessa devolutiva das pesquisas. Aí a gente viu que o pai fez um comentário e a gente pensa, poxa, a gente não pensa, a gente não vê dessa forma, mas no fundo ele tem razão, porque a gente sabe quando a pessoa tem razão, né? No fundo tem razão. A gente muda os processos imediatamente. Se é alguma coisa que a gente percebe que é um pouco mais sério, né? Eu já escrevi várias cartas e comunicados reconhecendo o erro, a falha, pedindo perdão e tomando medidas de melhoria. Então, se a gente trabalha numa escola de AEP, num projeto de educação cristã, e a gente quer trabalhar em aliança e parceria com as famílias, é fundamental que você consiga reconhecer os seus erros. Então, sim, reconhecemos erros, mudamos aquilo que é possível mudar, aquilo que demanda investimento, vamos supor, né? Isso aqui é uma coisa que demanda investimento. Então, se a gente não tem o recurso e não é prioridade, a gente faz uma devolutiva, olha, né? Agradecemos, muitos pais, né? Comentaram sobre tal situação, né? Devido, sei lá, a uma situação financeira, a um planejamento, né? A longo prazo, né? Não é possível realizar essa melhoria ou essa mudança agora, mas vamos colocar isso no nosso planejamento estratégico. Então, sempre dando devolutiva. Se você faz uma pesquisa e você não dá uma devolutiva, então você perde completamente a credibilidade com o seu público. Tem que ter devolutiva, né? E isso faz o quê, né? O que eu ouço muito? Quando a gente faz pesquisa aqui, a nossa taxa de retorno é acima de 95%. Por quê? Porque os pais sabem que a gente vai ler, que a gente vai resolver o que dá para resolver e o que não der para resolver a gente vai falar por que não dá para resolver. Então, essa transparência, essa tranquilidade em lidar com isso, gera confiança, gera estabilidade, segurança nas pessoas que estão caminhando com você. Alguém quer contar mais alguma coisa? Existe uma pesquisa, né? A gente sabe que o marketing mais eficaz é boca a boca, né? Sim. É boca a boca, uma pessoa satisfeita, ela fala para outras, quando ela está satisfeita, ela fala para outras 5. Existe uma estatística. E uma insatisfeita, ela fala para 10. Só para ver como nós somos tendenciosos a multiplicar mensagem ruim, né? Então, 10 pessoas são atingidas por uma insatisfação, principalmente as não resolvidas, né? Porque num caso desse, a pessoa sente que está sendo ouvida e aquilo pode não gerar esse efeito, né? Mas normalmente é isso que acontece. Uma pessoa insatisfeita fala para outras 10, e uma satisfeita fala para outras 5. E o problema é você avaliar isso do ponto de vista inverso. Porque para você, se uma imagem negativa da sua organização é lançada no mercado, o custo para você reverter isso é 10 mensagens positivas que demonstrem que aquilo ali não é bem assim, né? Então, o custo de uma insatisfação é muito mais caro do que você, né, prontamente se colocar, né, reconhecer, assumir ou trabalhar para melhorar, né? Uma colocação, porque no projeto a gente tem o PEP, né? Ele acontece dentro do espaço da igreja. E a gente tinha só o PEP ali atuando com uma turma de 12 crianças. E quando a gente surgiu o desejo, não, vamos ampliar isso para ter um espaço próprio, né? E a gente começou a sonhar com um pouquinho mais, assim. E aí surgiu a ideia da associação para atender outros aspectos também da questão social. A gente foi atrás e fizemos um estatuto, já começamos a abrir um CNPJ e começamos a caminhar. E nós divulgamos isso, criamos aí uma logo, né? Contratamos uma empresa de logo. O aumento de pessoas, de parceiros do projeto, foi assim,
uma coisa diferente, porque eles olharam, até então ainda era um grupo de crianças reunidas ali 3 vezes por semana na igreja. Agora não, agora continuou as mesmas duas crianças, não mudou nada no aspecto de número do que a gente atende, né? Mas porque tem uma marca, tem um Instagram, tem um Facebook, tem uma fala de que não é apenas um PEG que acontece ali da semana, mas tem um projeto de uma associação que vai atender muitas outras turmas de PEG. Então, assim, só a fala, a linguagem que a gente usou para trabalhar já fez as pessoas acreditarem mais. Isso é a essência do marketing de conteúdo, né? É você conseguir posicionar o seu produto ou o seu serviço em diversos aspectos, né? Eu tenho uma identidade, eu tenho uma imagem, eu tenho um conceito-chave do que eu faço e eu sei quem é o público que eu atendo, né? Você delimita bem isso, então você acaba, com certeza, tendo esse reconhecimento, né? É isso aí. Então, gente, olha só, um aspecto fundamental aqui para a gente refletir um pouco sobre segmentação, né? Quem é o nosso cliente? Se a gente for falar de uma escola, né? Então, vamos lá. O cliente, ele não é só a criança que a gente recebe dentro da nossa escola. Partindo daquela definição de qualidade, né? De que qualidade está no processo, de que ela é subjetiva. O cliente é o pai, é a mãe, é a criança, é a avó, é a tia, né? Quantas vezes a gente está aí na escola e aí chega uma avó para... Ficou frio, gente? É, vocês podem desligar ou aumentar um pouco Ficou gelado para o pessoal que está aqui, vocês estão de boa aí, né? O pessoal que está passando frio, eles estão sofrendo. É que a gente botou o ar-condicionado bem gelado para deixar eles de castigo, o pessoal presencial. Ninguém vai dormir aqui. Então, gente, isso aqui é fundamental, a gente perceber quem é o nosso cliente, né? Que não é só a criança, que não é só a mãe, que não é só o pai, mas é que são todas as pessoas que têm contato com a gente, que vêm até o nosso espaço ou que visitam as nossas redes sociais. Todas essas pessoas são nossos clientes potenciais. Por quê? Porque se o cliente, né, quem pagou lá, quem assina o contrato é o pai, mas a tia teve a tal da experiência ruim, essa família inteira já vai ter um conceito ruim da sua empresa, do seu produto e do seu serviço. Então, por isso que é tão importante pensar processos, organizar processos e avaliar a qualidade em cada um desses aspectos, tá? Então, percebam que saber quem é o cliente é fundamental, né? Desprezar um grupo de clientes potenciais pode comprometer todo o seu nicho de mercado, tá? Então, vamos para o próximo ali. Então, gente, olha só. Quando a gente fala de criatividade e inovação, hoje em dia, né, no momento em que nós estamos aí na explosão tecnológica, explosão de redes sociais, a gente precisa entender que criatividade e inovação são questões de sobrevivência. Se você não tem inovação, não apresenta criatividade no que você faz, se você não traz algo novo, se você não surpreende, se você quer fazer sempre a mesma coisa, você está fadado ao fracasso. Você está fadado às pessoas cansarem do seu produto, do seu serviço e dizerem, eu não estou vendo aqui muitos benefícios, né? Eu sou um mantenedor do projeto ID África lá, e, cara, o Rafael manda sempre as mesmas informações. Você precisa pensar em inovação, né? Você precisa pensar em outras informações que são tão importantes quanto aquelas divulgadas mensalmente, por exemplo. Poxa, eu estou injetando recurso, mas além do que eles sempre fizeram, estão fazendo isso também, mudaram isso, né? Escola, aumento de mensalidade na escola, né? Tá, aumentou a mensalidade, o salário não acompanhou o percentual do reajuste, o que vocês estão fazendo de diferente? Por que aumentou? Por que o serviço ficou mais caro, né? Lógico, folha de pagamento subiu. Mas o cliente não quer saber disso. O que você comprou novo na escola? O que você mudou para o ano que vem? Qual é a novidade? Que tipo de inovação, de criatividade, de coisa nova a escola vai fazer ou vai ser o mesmo feijão com arroz, né? Então, a inovação, ela demanda, né, investimento para melhorar o nosso atendimento. Essencialmente, se você trabalha com serviço, melhorar questões de atendimento, né?
Seja numa plataforma digital, num canal de WhatsApp, numa rede social, melhorar a estrutura de atendimento já é meio caminho andado. Se eu tenho uma reclamação, eu tenho uma dúvida, ou eu quero falar com alguém da organização, e a estrutura de atendimento e acesso é precária, isso gera um desgaste, um estresse terrível nos pais, né? Se a mãe está furiosa, está brava com o problema que aconteceu, e ela não consegue ser atendida, não consegue ter a sua dúvida sanada, você está correndo um sério risco aí de ter alguém falando muito mal do seu produto, do seu serviço, né? Então, qual é o nosso foco quando a gente fala de educação, né? O nosso foco é formar pessoas, então nós temos que investir no desenvolvimento pessoal de quem trabalha com a gente, das nossas equipes. Então, quem trabalha no atendimento, no marketing, na prestação em si de serviço, o professor, né? Qualquer pessoa da organização, independente da área em que ela atua, você precisa investir no desenvolvimento pessoal. Só para vocês terem entenderem como isso é importante. Quando a gente montou as equipes aqui para receber o workshop, eu pedi para que uma pessoa da nossa equipe cuidasse da parte de decoração, né? Tinha que fazer a decoração do evento inteiro. E aí, ontem eu encontrei ela e eu disse, olha, quero te parabenizar pela decoração, né? Pelo trabalho que você fez, no workshop, ficou tudo tão bonito e tal. E ela falou assim para mim, ô Drica, me chamam de Drica, né? Ô Drica, eu quero te falar uma coisa. Isso aqui que você está vendo nesse workshop é uma semente. Você lembra que a escola pagou para mim um curso de decoração de ambientes? Eu falei, não lembro. Ela falou, eu tenho as apostilas, eu tenho material, e o que eu fiz aqui, mas já faz, né, sei lá, talvez uns 3, 4 anos que a gente pagou esse curso para ela, mas eu, como gestora, nem me lembrava. E ela falou, né? Colheita. É uma colheita. Isso aqui é um princípio. Então, eu estou fazendo isso aqui porque eu tive a oportunidade de estudar, de aprender, e a escola investiu em mim, né? Então, olha só, quanto que a gente não economizou num evento desse, se eu tivesse que contratar um decorador, por exemplo, né? Então, desenvolvimento pessoal, gente, também é uma área do marketing quando a gente fala de gestão de pessoas, porque isso deixa as pessoas animadas, engajadas, felizes, né? Então, por exemplo, eu estou aqui com 88 voluntários, né? E assim, trabalhando felizes da vida, trabalhando até 10, 11 horas da noite, ninguém foi convocado, ninguém, tá? Eu cheguei lá e falei, pessoal, a gente vai sediar um workshop e a gente precisa de voluntários. Quem está disposto? Só que assim, vai trabalhar e não vai poder assistir praticamente nada do workshop. Ou seja, né? E aí, gente, a lista ficou maior do que eu esperava, né? No final, eu não quis dispensar as pessoas, né? Porque eu fiquei sem jeito, né? Porque nem precisava de tanto voluntário, né? Mas de você ver as pessoas fazerem as coisas com amor, com paixão, com dedicação. Então, parte do compromisso da equipe Shalom, né? Eu tenho pessoas na escola que estão aqui há 30 anos, 25 anos, 20 anos. Não tenho uma rotatividade na equipe de colaboradores, né? Muito pouco. Nossos colaboradores que saem é porque eu tenho um professor que vai sair porque a esposa dele recebeu a proposta de trabalho na Hungria, vai para a Hungria. Teve uma professora que saiu porque ela passou no processo de doutorado e agora ela quer se especializar no doutorado e quer trabalhar em educação por princípios no Brasil. Então, eu não tenho casos de pessoas que querem sair aqui da escola para ir trabalhar na escola vizinha. A gente não tem isso, muito pelo contrário. Eu tenho uma lista de currículo de gente querendo entrar e vir trabalhar aqui. Por quê? O que eles dizem? Que o ambiente de trabalho é muito bom. Que aqui você se diverte, que aqui as pessoas se ajudam, que aqui as pessoas têm realmente aliança uns com os outros. Eu tenho pessoas de diversas igrejas da cidade trabalhando aqui, todos são cristãos, né? Então, formar pessoas, compartilhar a visão, acreditar nelas, investir nelas, esse é o ponto, é a chave, né, de um dos processos, né, que são vários processos dentro da gestão de uma organização. Então, o marketing, ele tem que pensar em tudo isso aqui. Quando você pensa em criatividade e inovação, não é só se a sua figurinha do Instagram vai ficar mais bonita. Não, tem um monte de coisa por trás, tem um plano de fundo muito grande que você precisa considerar para que você tenha um resultado melhor, né, o resultado que você espera. Então, vamos adiante. Então, gente, olha só, basicamente, para a gente conseguir
desenvolver uma boa estratégia de comunicação e marketing, isso aqui é fundamental, né? A gente precisa pensar um pouco fora da caixa. Então, qual que é a ideia, tá, gente? Existem coisas relacionadas à prestação de serviço que são obrigação e outras que são diferencial. Qual é o maior problema? É quando as pessoas por trás da gestão e da administração confundem o que é obrigação com diferencial. Então, vejam bem, olha só. Corrigir erros graves, que é, por exemplo, você aplicar uma pesquisa, receber uma devolutiva e você não corrigir, né? Isso aí é um erro grave, porque corrigir erros é obrigação. Ah, mas o atendimento da escola não é bom. A pessoa que está atendendo, ela é antipática ou ela está sempre nervosa, agitada. Corrigir isso é obrigação. Adriana, que tipo de correção? Gente, avaliar se a pessoa tem o perfil para estar na função que ela está, avaliar se ela gosta do que ela faz, se ela entende qual é a relevância, o papel dela na organização, né? E adotar melhores práticas. Adotar melhores práticas, gente, não é inovação. Tá? Por exemplo, a gente tem uma agenda de papel e agora a gente vai trabalhar com uma agenda virtual. Né? Gente, isso é obrigação, isso não é novidade. Obrigação, tá? Então, vamos lá. Diferencial. Ter um diferencial competitivo. Ok, agora sim. Estamos começando a pensar um pouco fora da caixa. A gente trabalha com AEP, Abordagem Educacional por Princípios. Olha tudo que a gente ouviu lá sobre fundamento, diferença de princípios e valores, né? Opa, eu tenho diferencial competitivo. Como eu comunico isso, né? Então, aqui, sim, é um diferencial. Inovação. Quais são os aspectos de inovação que eu vou trazer para a minha organização em termos de investimento pedagógico, em termos de atendimento, né, que vão melhorar o meu relacionamento com o meu cliente. Então, qual é o ponto, tá, gente? Basicamente, as empresas, as organizações que não crescem, que não se desenvolvem, elas estão paradas na obrigação. Elas estão paradas aqui. Elas não perceberam que elas são obrigadas a fazer isso aqui e ainda precisam fazer isso aqui. E além da obrigação. Exatamente. Então, não adianta você fazer mal, né? Fazer meia boca isso aqui o ano inteiro e achar que se você fizer uma campanha de marketing no final do ano, tentando chegar aqui, você vai encher sua escola de aluno. Não vai acontecer. Isso aqui precisa caminhar junto o ano inteiro. E aí, Adriana, desculpa te interromper, mas eu acho assim, mesmo que você faça muito bem o tópico, você não saia dele. Dificilmente você vai sair do lugar. Você vai só manter aquilo que você já tem. Exatamente. Você não vai ter crescimento expressivo. Esse é o ponto. Isso mesmo. Adri, na prática, você hoje, você está nesse ano letivo já pensando no que você vai fazer diferente ano que vem. Não tem nenhum ano que a escola permanece a mesma coisa. Ela sempre, ainda mais nos tempos que a gente está vivendo, né, de tanta mudança. Tu já está planejando qual vai ser o diferencial, qual vai ser a inovação do ano que vem e como você vai comunicar isso para que às vezes você pode ter melhorias e coisas internas, mas que não chega ao conhecimento do teu público-alvo, né? Isso mesmo. Então, essa é a tua prática todo ano. Exatamente. Basicamente, abril, eu já estou definindo o próximo ano. A partir de abril, eu já começo. Então, eu já estou com isso definido desde abril. Eu já comecei o processo de montagem, né? Abril, maio, junho. Junho, eu estou com o pacote do ano seguinte fechado, pronto. E aí tu já se prepara para comunicar isso. Eu já começo a comunicar. Já começa a comunicar. Então, por exemplo, entendeu? Nas mídias sociais, né? Você já vai falando. Por isso o planejamento, entendeu? Porque não adianta, né? Qual é o grande erro? É você achar qual é o período sazonal de matrícula, setembro a janeiro, certo? Período de matrícula. Não adianta você achar que se você fizer um monte de coisa em setembro, você vai alcançar um bom resultado. Você já precisa, por isso, o planejamento, né? A estratégia do marketing de conteúdo. Sim, até porque quando eles forem decidir, eles já têm decidido porque eles já estão com aquela motivação, né? E quando vem o apelo dos concorrentes, eles não cedem porque eles estão consolidados, porque eles já têm uma informação, eles já têm um conceito formado sobre o seu trabalho, eles sabem o valor que tem, então eles não vão cair na tentação de querer migrar, de querer trocar.
Certo pelo duvidoso. Exatamente, isso mesmo. Podemos ir para a próxima? O pessoal que está em casa está indo Tá, tudo ele bem? tá conseguindo ver vocês dois. É? Se você for muito para lá, a partir do terceiro ali, você sai de cena. Ah, então tá bom. Entendeu? Aí você Beleza. tá com os dois. Sério? Meu Deus do céu. Eu tenho uma dúvida. Claro, por favor. Eu vejo que no slide anterior, principalmente, ele abrange alguns tópicos diferentes, que são desenvolvimento pessoal, essas questões. Ou vamos usar o exemplo da Shalom aqui, para vocês terem experiência. Imagino eu, como diretora, meio que olha o geral, né? Mas vocês dividem vocês dividem essa questão de quem faz o marketing, por exemplo, digital, a parte de desenvolvimento pessoal, imagino que seja mais com vocês especificamente. Vocês dividem, alguém olha tudo isso, alguém comanda todo o marketing, como é que funciona na prática isso? Então, exatamente. A gente tem cada pessoa responsável pela sua função, né? Eu entendo que a minha função, como gestora, é uma função estratégica. O meu papel é olhar o todo, né? Então, eu sou a pessoa que tem que estar procurando inovação, mudança, melhoria, que tem que estar sondando o ambiente para ver o que precisa ser melhorado. Mas, por exemplo, na área de desenvolvimento pessoal, eu tenho uma pessoa de RH. Então, qual é o problema? O problema é esse. Qual é a estratégia? A estratégia é essa. Vocês aplicam, essas pessoas aplicam, né? Esses colaboradores. O marketing, a gente senta com a equipe pedagógica, com a equipe administrativa, financeira, com o conselho da associação, que nós temos um conselho também. Gente, ó, essa aqui é a nossa situação, esse aqui é o nosso posicionamento, a estratégia para o próximo ano é essa. Com base nessa estratégia, nós vamos fazer essa peça publicitária aqui, essa peça aqui, nós vamos usar essa mídia, aquela mídia, e aí, lógico, tem a equipe que executa, né? Tem a pessoa do marketing que cria, executa e posta. Todo o conteúdo que vai ser postado passa por vocês todos? Passa por nós todos, é aprovado numa reunião de comitê de conselho, isso mesmo. Porque ali... ali... planejamento de quanto tempo, mais ou menos, médio, ou é difícil dizer? Na verdade, assim, esse tipo de ação, quando é comunicação e marketing, é uma coisa que acontece durante todo o ano. A cada 2 meses a gente tem uma reunião para definir alguns pontos estratégicos, né? Então, são reuniões... Cada 2 meses. Isso, e aí durante esse tempo, a gente criou a estratégia, criou o conceito, a pessoa do departamento vai trabalhando e já vai alimentando as redes sociais, o site, aquilo já vai acontecendo, né? Aquelas ações já vão acontecendo. Posso continuar? Gente, outra questão importante, né? A gente tem que ter foco do cliente ou foco no cliente? O que vocês acham? Do cliente. Então, olha só, isso aqui é fundamental para a gente entender como acertar na nossa estratégia. Vejam bem, basicamente, o nosso cliente ele chega até nós através dos valores que ele tem, né? Eu me identifico com os valores da organização. Através dos sentimentos, das impressões que ele teve no contato que você teve com ele. Nos interesses, né? Eu quero uma educação cristã clássica, eu quero uma educação mais séria, né? Então, os interesses. E também, muitas vezes, eles vêm a nós através de fatos e dados, né? Aquela escola aprovou para vestibular, aquela escola, né? Teve um bom desempenho na Olimpíada de Matemática. Então, basicamente, é isso aqui que move toda a estrutura de planejamento e ação de comunicação. Nós, enquanto organização, precisamos nos concentrar no foco do cliente. Sabe por quê? Vamos para a próxima. Olha só, quando a gente faz uma pesquisa para saber por que os pais querem matricular as crianças aqui, vem várias informações, certo? Então, olha só. Uns matriculam aqui por causa da educação por princípios, outros porque é perto de casa, nem sabe o que é EV. É perto de casa. Qual o preço? Cabe no meu bolso. Tem gente que decide por causa do custo, né? É que eu vou ali na igreja, então eu quero que meu filho estude aí. Eu acho que o ensino de vocês é bom. Eu já ouvi falar também da escola, acho que o ensino é bom. Então, como é que nós vamos desenvolver uma estratégia com base em todas essas percepções? Né? Imagina, como é que eu vou agradar, né? Atender tudo isso? Pode ir para a próxima, por favor. É bom saber que isso aí captou através de pesquisa, né? Exatamente. Então, aqui, eu estou mostrando para vocês que nós aqui no Colégio Shalom, a nossa missão é formar para transformar, e a gente vem trabalhando o posicionamento de educação por princípios há muito tempo, né?
E aí, o que a gente percebe? Com o advento da pandemia, as famílias sentiram muito, né, o impacto da qualidade da educação e do que estava sendo ensinado através dos currículos dentro de casa. Então, o que aconteceu, né, gente? Os pais perceberam que muito mais do que o preço é bom, é perto da minha casa, ou, né, muito mais do que isso, é necessário, a educação ela é movida por um processo de afetividade. Então, assim, meu filho não pode ser mais né? Ele não é um depósito de conteúdo que você joga conteúdo. E aí, o que aconteceu, gente? Essas propagandas aqui, ó, elas são das escolas aqui de Blumenau, que eles estão postando esse ano. Então, vejam bem, aqui eu tenho uma escola luterana, uma católica e uma adventista. E aí, o que aconteceu? A ênfase dessas escolas sempre era vestibular. Sempre. Qualquer uma dessas três que você via outdoor na cidade, ênfase era resultado vestibular. Aí, durante a pandemia, não era só o resultado pelo resultado que importava, né? Poxa, estou ensinando caráter, estou ajudando a ser uma pessoa, um cidadão de bem, né? Aí esses atributos aí, né, intangíveis, né, de valores, de princípios, começaram a pesar nas famílias. Por que teve muita escola de AIP que ganhou um monte de aluno, né? Por ideologia de gênero, começaram a ver um monte de porcaria que estava sendo ensinada através das aulas online em casa. E aí, o que aconteceu? As escolas aqui da cidade, todas elas se reposicionaram. Primeira vez que isso acontece. Então, vejam bem. Aqui a gente tem uma adventista falando que eles trabalham muito além do ensino. Se você for no Adventista de Blumenau hoje, você vai botar o pé na porta e eles vão dizer que são uma escola de educação com princípios. E eles estão captando um monte de pessoas dizendo que eles trabalham educação com princípios no Adventista. Ela não diz em qual princípio. Mas os pais acreditam, né? Então aqui eu tenho uma luterana, né? Conhecimento que conecta, experiência que transforma. Basicamente é a missão do Shalom, né? Reformar para transformar. Só mudaram a letra, né? E aqui, essa escola, gente, que é uma escola católica gigante, Rede Bom Jesus, tem no Brasil inteiro, né? Bom é quando o amor ensina desde cedo. Isso aqui, né? Só que qual é o ponto, tá, gente? Se você entrar nessa organização, será que eles estão realmente praticando o que eles estão vendendo? Será que quando eu chego lá naquela escola, o amor está lá? Você entende? Então não adianta você colocar alguma coisa que você não pratica, né? Pode soar muito bonito, mas a questão é, eu ofereço essa experiência para o meu cliente, então no seu marketing, na sua comunicação, você tem que vender o que você efetivamente pratica, o que você faz, né? Então pode ir para aqui no marketing geral, isso não é verdade, né? Isso é um marketing chinês. E aí, gente, o que acontece, né? Se realmente não for realidade aquilo ali que eles estavam vendendo, então isso vai gerar uma insatisfação muito grande nos pais. Se eles verem que não é bem isso, que não tem amor, que não tem essa transformação toda, esse princípio todo, isso vai gerar um desgaste da parte dos pais. É por isso que muitas vezes a gente acaba recebendo pais tão insatisfeitos, né, de diversas escolas. Então aqui tem a estratégia da nossa campanha desse ano, que é saiba escolher o melhor. E a gente tem um texto, a gente está trabalhando basicamente em cima da proposta de marketing de conteúdo. Eu precisava de um material para apresentar para o pessoal aqui. Queria ler para vocês a nossa campanha aqui. Eu não estou com material aqui. Tem na internet? Não, tem na internet, né? Mas não vai tirar da... Mas eu vou rapidinho compartilhar, até porque não tem muito tempo. Vocês podem entrar no site e ler, tá? Então, o que a gente fez, né? A gente vendo esse reposicionamento desse pessoal todo aí na rua, aí a gente sentou para conversar e aí a gente pensou o seguinte, olha só, vamos desenvolver uma estratégia de marketing de conteúdo, um texto que explique o que é o melhor. Mas o que é o melhor? Sabe escolher o melhor? Como assim? O que é o melhor? E aí, se vocês lerem o texto que a gente desenvolveu, a gente vai trazer todos os aspectos de uma palavra de Paulo, de um texto de Paulo, falando sobre o que é escolher o melhor, que é totalmente focado na palavra. E aí, a gente fala sobre desenvolvimento da inteligência socioemocional, intelectual, e a gente traz todas as áreas de desenvolvimento dos alunos, acadêmico, pessoal, relacional, dentro desse texto. E aí, através desse texto,
Nós quebramos esse texto em diversas peças publicitárias, para diversos, né, a cada 15 dias tem uma peça que fala sobre esse melhor, que vai aprofundando esse melhor, e que vai levando as pessoas a entenderem o que é escolher o melhor e como selecionar este melhor, né? E, enfim, aí tem ações para Instagram, para Facebook, para outdoors na rua, para jornal, para revista, foram várias peças que foram quebradas. Então, basicamente, o que a gente está fazendo? A gente está chamando a atenção, né? Sabe escolher o melhor? O que é o melhor? E aí, quando você se depara com aquela produção de texto e com o afunilamento que a gente fez, o que acontece? O pai, a mãe que lê aquilo ali, em alguns daqueles aspectos, porque é bem amplo, não é uma coisa só que a gente está desenvolvendo, ele se identifica. E aí, quando ele se identifica, ele fica curioso, ele vem ver. Não, eu quero ver, como é que você desenvolve isso aqui? Como é que vocês fazem? Porque o objetivo é trazer o pai aqui para dentro, né? Então, dessa forma, a gente consegue alcançar diversos públicos, né? Porque a gente fala, por exemplo, no texto, depois se vocês entrarem no site, vocês vão achar ele para ler. A gente fala que ganhar dinheiro, que se desenvolver intelectualmente é bom, é uma coisa legal. Mas melhor do que isso é você, e aí a gente fala o que é melhor do que isso, né? Então, a gente cria uma sensação de, poxa, mas tem algo a mais, tem algo que os outros não estão fazendo, né? E aí a gente vai desenvolvendo a nossa estratégia de comunicação. Então, vamos lá, gente. Próximo slide aqui. Se der tempo, a gente dá uma lidinha ali na... Por que vocês decidiram usar uma jovem, assim, do ensino médio? A imagem dela? Então, na verdade, são várias peças, né? Essa é uma delas. Eu tenho essa peça voltada para educação infantil, eu tenho uma peça para F2, e aí já muda o personagem, né? Então, eu tenho, por exemplo, a gente tem projeto de empreendedorismo, a gente tem um novo ensino médio, né? Então, a gente tem um projeto de vida do ensino médio que mudou completamente a grade curricular, a gente tem outras figuras e a gente fala do melhor no aspecto do ensino médio. Então, para cada segmento, né? Então, é uma campanha enorme, né? Que ela vai acontecendo e ela vai chegando em diversos públicos. Eu não estou aqui querendo que essa peça aqui alcance todo mundo. Então, essa é a sacada do marketing de conteúdo. Tá. Vai montando quebra-cabeça, né? Exatamente. Quer falar? As propagandas que vocês fazem, os personagens, eles são seus também, né? Alguns sim, outras vezes é de banco de imagens. Agora, é engraçado quando você chegou a comentar a respeito do que os pais que estão mais preocupados, também a importância da avaliação, né? Interna e também externa, né? Igual lá no estado, onde eu estou, lá na cidade, e chega de pais lá procurando não só, eles não querem nem saber do princípio, porque com a pandemia, infelizmente, então, a questão da qualidade de ensino, ela ficou muito, como eu posso dizer, ela ficou, os pais eles julgaram muito errado, né? Sim. A questão do que é a qualidade de ensino. Sim. Então, eles já vão perguntando, olha, eu quero saber de escola de dentro, mas você tem ensino aqui? Você tem qualidade de ensino? É engraçado isso. Porque o que a pandemia fez, né? Ela gerou uma lacuna no processo formativo das crianças. Eu li uma pesquisa que o atraso no Brasil chega a 20 anos causado pela pandemia. Aqui em Blumenau, escolas municipais e estaduais não deram aula, gente. Foi fachada. Dava uma apostila lá, e a cada 15 dias, com 5, 6 folhinhas, dizia que estava dando conteúdo. Então, a lacuna foi enorme. E isso despertou os pais, né? Despertou os pais. Não, espera aí, né? Eu quero que meu filho tenha acesso àquele conteúdo que ele perdeu. Então, o senso de urgência é um ponto a ser trabalhado nas escolas, né? Então, nós, escolas privadas, eu não sei como foi o caso de vocês, mas, ó, nós fechamos o Blumenau, eu acho, né, não foi bem essa data, mas, por exemplo, né, fechamos, Blumenau fechou, parou tudo, aquele medo desesperado, né? Quinta-feira, 18 de março, na segunda-feira, nós já estávamos
com aula online normal, no início da pandemia. Então, os nossos alunos não ficaram, eles ficaram, fechou na quinta, eles ficaram sexta-feira sem aula, só. E foi aquela muvuca que deu. Segunda-feira, eu estava com todos os alunos em plataforma tendo aula já. Então, então, exatamente. A gente tinha estrutura e nós desenvolvemos uma estratégia para assegurar que esses alunos teriam aula em casa. Nesse caso, vocês se reuniram com um negócio de emergência, aí todo mundo teve que aprender ali na hora, no fim de semana, para segunda-feira. Não foi nem final de semana, porque foi um lockdown desesperado. Então, por exemplo, eu estava de manhã, o pessoal ligou e disse, vocês vão ter que fechar a escola e a cidade toda vai fechar. Eu fiz uma reunião de 20 minutos na sala dos professores, mas é que assim, gente, Deus tinha falado comigo, Deus tinha me dado uma estratégia. Aí eu sentei, quando eu vi o que estava acontecendo, eu sentei, Deus me deu uma estratégia, e aí eu tinha que fechar a escola até o final daquele dia, chamei os professores na sala dos professores, a gente tem uma plataforma digital, né, de conteúdo, combinei com eles, falei, gente, vamos fazer de conta que a gente não vai voltar, né, a escola não vai poder abrir tão cedo, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer isso, a plataforma é essa, a gente vai fazer um tutorial e vamos ver o que vai acontecer. Conclusão, ficamos o ano inteiro trabalhando daquele jeito ali. Então, assim, é de escola para escola. Mas eu tenho escolas privadas da cidade que ficaram 10 dias parados tentando imaginar o que eles iam fazer. Também ninguém imaginou que a coisa ia tão longa, né? Lógico que depois a gente aperfeiçoou, né? A gente aperfeiçoou a estratégia, melhorou à medida que os meses foram passando, não podia abrir a escola, tudo a gente foi melhorando, né? Mas a percepção de que há uma lacuna e um prejuízo em qualidade é enorme. A percepção de que há uma lacuna na questão moral é enorme. A questão de que há uma lacuna na questão de valores, de princípios de família, degradação da família, é enorme, né? E nem é só uma percepção. Os pais viram, né? Eles viram o livro didático, eles viram o que estava sendo ensinado. Então, a realidade bateu na porta. E aí você precisa pensar numa estratégia de marketing de conteúdo, porque você não tem um pai querendo só a EP. Você tem um pai querendo várias coisas. E essa foi a nossa estratégia para 2022. A gente vai falar o que é o melhor em diversas áreas. E aí fica à disposição da família se ela quer isso ou não, né? Nossa campanha de matrícula está indo super bem. A gente está com um volume assim, de agendamento de pais enorme. Essa semana, quinta-feira, eu pedi para a gente segurar, porque a gente ia trabalhar no workshop, né? Todo mundo envolvido. E aí eu estava com 9 pais querendo entrevista para aquele dia. Aí eu falei, gente, para o workshop, vai atender, porque a prioridade é, né? O workshop vai passar, mas esses pais que querem vir aqui conversar com a gente, esses 9 eu não podia perder, né? Então, a demanda tem sido muito boa e tem dado super certo, tá? Nós tivemos um caso bem interessante lá de Criciúma, que tem uma escola relativamente nova, e a gente abriu próximo uma escola particular de muita tradição lá de Criciúma. E a gente é pequeno, modesto lá, mas para eles foi como se fosse uma ameaça muito grande, e eles também já mudaram rapidamente a estratégia, foi perceptível. Agora, esse ano eles voltando tudo essa questão moral, tudo desse lado, a propaganda deles mudou. É porque está em alta, gente. Ficou evidente o problema da educação brasileira, né? Isso foi bom, né? Foi ótimo. Foi muito bom. Os pais acompanharam de perto e conseguiram enxergar o que estava por baixo dos panos, né? Claro, veio à tona, né? Eu acho que mudou muito também a valorização dos pais em relação aos professores. Uma valorização que não existia tanto quanto é agora. Exatamente. E também uma coisa que eu percebo assim, que mudou muito foi a ideia do homeschooling, né? Que era uma ideia que todo mundo amava, queria, desejava, mas não permitida. E agora já não é bem assim. Não é tão fácil fazer homeschooling. Nós tivemos uma família lá que tinha 3 filhos. A gente também, mas agora a semana já estava dando uma hora. Só que os pais ali acharam que era tanto serviço, que tinha que pagar. Ou seja, estavam achando que os professores tinham que ser eles agora, né? Sim. Porque eles tinham que acompanhar mais, né? Aí tiraram, botaram na escola pública, no final do ano não aguentaram, porque não aprenderam nada lá na escola pública, não tinham nada, voltaram correndo para terminar o ano. Exatamente, bem isso. E voltaram tudo com lacuna para a gente resolver agora, né, gente? Mas não vão largar nunca mais, né?
meu tempo já estourou, 10 né? minutos. Meu chapéu, 10 minutos do café de vocês já estouraram, gente. Então, o foco da estratégia é a sua essência, certo? Então, eu não estou aqui para dar receita do bolo, eu estou aqui para provocar vocês, certo? Então, minha sugestão, tá? Revise a sua estratégia, faça reunião geral com a sua equipe, compartilhe qual vai ser a estratégia, quais vão ser as ações, qual é o objetivo da organização. Olha, a gente precisa crescer tantos por cento, a gente precisa aumentar o nosso faturamento em tanto, isso demanda engajamento de todo mundo, responsabilidade de todo mundo, começa lá na portaria, né? E aí você vai distribuindo responsabilidades e vai engajando a sua equipe com a organização. Incorporar processo de gestão e melhorias, né? Dá uma olhada, dá uma criticada no teu processo, entendeu? A gente tá tudo funcionando, que bom que tá tudo funcionando, mas será que dá para melhorar alguma coisa? Faz uma crítica, uma autocrítica, né? Preparar a nossa equipe para assumir com responsabilidade, lidar com as crises, né? Ensine a sua equipe a assumir responsabilidade. Todo mundo é responsável pelo resultado da escola, não é só o marketing, não é só o diretor, não é só o financeiro. A responsabilidade é de todo mundo. Delegue, compartilhe esse peso, essa responsabilidade com a equipe. Inovar e mudar é fundamental. Aqui, olha, gente, aqui é a cerejinha do bolo, tá? Quem não inova, quem não muda, o que acontece? Pode trocar o slide. Dança. Se você não inovar, se você não melhorar, se você não mudar, você vai dançar, tá? Não adianta, vai estagnar e não vai crescer. Então, queridos, eu não quero encerrar esse momento aqui sem uma oração. Eu acho que tem uma música ali, podia colocar para mim. Essa minha palestra aqui embaixo, ó, o último slide, fala sobre 20 novas regras do marketing de conteúdo. Esse material eu enviei para a ECEP. Vocês provavelmente vão ter acesso a ele, tá? E para quem está em casa também, eu acho que isso aqui, essa palestra vai ficar gravada, né? Se alguém quiser ouvir depois, fiquem à vontade. Então, vocês podem ler isso aqui em casa e lembrar que, basicamente, o que vocês precisam fazer é desenvolver um olhar crítico para aquilo que vocês estão fazendo e procurar oportunidades de melhoria, né? Então, leiam isso aqui depois, né? E eu fico à disposição, se alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser conversar comigo, eu estou à disposição. Mas eu tem uma pergunta no chat. Claro. Qual a periodicidade que o colégio faz de pesquisa de satisfação? É realizada apenas com as famílias ou com os alunos e equipes também? Ótima pergunta. As pesquisas são 360 graus. Alunos são pesquisados, professores e pais, né? Então, a pesquisa é feita com todo mundo e, basicamente, a gente faz, em relação ao aspecto de marketing, né? Especificamente, é uma pesquisa por ano. Então, a gente deixa passar o primeiro semestre, né? Às vezes a gente mudou o material, às vezes mudou uma estratégia do ano anterior, para a gente saber se deu certo, né? É necessário um período ali, então, pelo menos 6 meses. Então, sempre no segundo semestre, a gente realiza todas essas pesquisas. E isso nos ajuda também a ver se alguma das estratégias de marketing que a gente já definiu para o próximo ano, se elas precisam ser modificadas. E aí a gente vai fazendo ajustes, né? Então não adianta você achar que você fez um planejamento, que você fez reunião, que você definiu um conceito, que você não vai mais mudar nada. Não é bem assim. Você tem que estar aberto a fazer melhorias continuamente, estar revisando esse processo. É bastante trabalhoso, mas o resultado é muito satisfatório. Ok? Mais alguma pergunta? Não? Então, queridos, só queria orar rapidinho aqui com vocês. Me perdoem, tá, por ter estourado o tempo. Se alguém quiser sair, mas eu acho que não estourou. Não estourou, tem 5 minutos ainda lá. É até as 4? É até as 4. É até as 4. Ah, entendi. Então tá tudo bem. Então eu tô perdoada. Tá. Pensei que eu tinha avançado no café de vocês. Você já não é mais. Foi o planejamento estratégico. Pois é, né? Falando em planejamento aqui, estourando não ia dar certo, né? Então, eu fui salva, né? Graças a Deus. Então, queridos, eu queria orar com vocês aqui, né? Você pode colocar aquele louvor que tem ali para mim? Eu acho que ele vai tocar na TV. Eu lembro da pastinha. Poxa, tem tanta coisa aí, né? Não dá aí não, né? Pode, né? É uma das vestuários aí.
Amém. Vamos orar então. Senhor, nós queremos te agradecer por esse dia, por esse momento, por essa oportunidade. Obrigada por esses irmãos preciosos que estão aqui, por essas escolas, organizações aqui representadas. Senhor, obrigada porque hoje, ouvindo também as plenárias gerais, nós sabemos que todo conhecimento, que toda revelação, que Tu és a fonte de todas essas coisas, ó Deus. E que, por mais que a gente possa se esmerar, por mais que a gente possa estudar e pesquisar, o mais importante, Senhor, nesse trabalho de estratégia, de marketing, é que nós estejamos alinhados com o Senhor. Que o nosso coração esteja sensível, ó Deus, para discernir e para entender o valor daquilo que nós estamos fazendo, Senhor. E como nós podemos compartilhar, Senhor, atributos, Senhor, tão expressivos do Teu reino, com as pessoas que o Senhor deseja ir para as nossas organizações. Quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que a Tua graça, a Tua sabedoria e que o temor do Senhor possa guardar o coração e a mente de todos nós que estamos aqui. Senhor, o nosso objetivo, ó Deus, não é ganhar dinheiro, não é fazer escolas crescer. O nosso objetivo, Senhor, é que o Teu reino seja traído sobre a terra. O nosso objetivo é que as vidas sejam transformadas. E o nosso objetivo é que essa verdade e esse conhecimento seja compartilhado. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a compartilhar o melhor. Nos ajuda a ensinar o melhor, Deus. E a levar as pessoas a entenderem o que é escolher o melhor. O que é viver o melhor, Senhor. A Tua palavra diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta final vem do Senhor. Que o Senhor possa estar nos conduzindo à Tua presença, Senhor. Que a gente possa estar refletindo na essência do que nós estamos fazendo, ó Deus. Nós não queremos apenas uma estratégia de marketing para aumentar o negócio. Mas nós queremos, Senhor, uma estratégia que possa alcançar o coração das pessoas e possa atrair multidões para o Teu reino, para a Tua presença. Amém. Senhor, guarda a vida de cada um aqui, cada escola, cada organização. Abençoa, sustenta, fortalece. Que eles possam sair daqui animados, inspirados, Senhor, com ideias novas, ó Deus. Que eles possam sair daqui também dispostos a mexer e mudar, Senhor, as áreas em que precisam de mudança, de melhoria, de renovação na escola, no trabalho, nos relacionamentos. Deus, no projeto estratégico das escolas e organizações. Deus, que nenhum deles aqui tenha medo, Senhor, ou se sinta paralisado, mas que eles sejam desatados, Senhor. Que o Senhor dê a eles ousadia, coragem, destreza, intrepidez, Senhor, para que eles possam, ó Deus, em nome de Jesus, trazer algo novo para as suas escolas, para as suas organizações. Que essa mensagem que eles constroem todo o tempo, todas as semanas, que ela seja uma mensagem que alcance o coração das pessoas. Deus, que traga revelação, que traga luz e que traga transformação à vida das famílias, crianças e sociedade alcançada por nós, Deus. Amém. Obrigada por essa oportunidade, por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, muito obrigada pela presença de vocês. Eu fico à disposição. E, para tirar a curiosidade de vocês, né? Se você vai fazer um sorteio, Rafa, eu vou te pedir um favor. Você pode descer aqui e ver se você acha algum voluntário? Eu disse que eu pedi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kitzinhos de matrícula para entregar aqui. 9. Tem um bloquinho, pede para eles separarem um pouquinho. Se vocês esperarem um pouquinho, vocês vão ganhar uma lembrancinha aí que a gente fez na escola, que pode ser uma inspiração para a escola de vocês. Para você que está em casa, eu não vou conseguir te mandar, mas eu recomendo aí que vocês entrem no nosso site, deem uma lida no nosso texto, para que, de repente, vocês se sintam inspirados com essa estratégia de marketing de conteúdo também, tá bom? Pode fazer. Todo mundo assinou, por isso? Eu já pedi para um de preto que estava aqui, dá um. Já pediu? Ah, que beleza. Como é que é esse sorteio aí? Eu vou fazer online, tem 9 pessoas, e aí o sorteado vai ser o númerozinho que tá lá, e aí se tiver aqui, leva essa bolsa e esse kitzinho aqui de presente. Ai, que chique. O númerozinho tá onde? Na chamada. Olha aí. Todo mundo já assinou? Eu não. Eu cheguei atrasado.
Ou foi bom contato ali. Excelente. Imagina, ele vai para nossa vida, né? Tá, eu vou fazer essa tem conseguir assim. Número 7. Não tem ninguém no número 7. Quem é? Tem Mabel e Cíntia. Eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui, especialmente a Ada. E eu vou dar esse presente, o nome da esse aí. Olha ali, Cassiano! Olha que miséria! Foto. Eu quero uma foto e já quero uma foto também. Que legal! Você manda pra mim, Rafa? Mano. Tá vendo, gente? Olha só, agrade-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração, não é assim? Tá? Eu queria o livro dele, nem ele. Não sabia, tá? Espera aí. Posso? Senão a gente não se... É melhor, né? Senão ela parece sorriso, né? Aí, ó, já temos um serviço para fazer agora. Gente, vamos aproveitar enquanto eles não trazem aí a lembrança. Alguém quer falar, quer perguntar alguma coisa? Compartilhar alguma coisa? Só agradecer por compartilhar conosco aí. Está dentro da expectativa de vocês? Ajudou? Para dar umas ideias? Adriana. Deu para dar umas ideias aí? Deixa bem agitado. Mas, né, gente, basicamente mudanças mais efetivas nas nossas organizações depende muito do alinhamento que você tem com o gestor, né? Com quem decide, né? Então, isso é importante, né? Eu acho que um dos desafios que acaba sendo a seriedade de todos, né? Eu tenho percebido, a maioria das escolas de EP ainda são pequenas a média, assim, a maioria pelo menos, né? Então fica também entre aquela de não poder muitas vezes ter esse orçamento para ter um setor para cuidar disso, um setor, né, profissional, e ao mesmo tempo cuidar também para não ir com uma coisa muito caseira e vai manchar também a imagem da empresa. Normalmente o próprio gestor já faz o administrativo, já faz a publicitária e fica nessas divisões pontuais, né? Então, o que você falou antes aqui, você está gerindo no geral, tem algumas pessoas que podem delegar, mas a verdade, a maioria não é só isso, parece que é importante para a gente poder entender um pouco disso, né? Mas eu só cheguei nesse ponto agora, né? Não, por isso que eu digo, mas é importante justamente ensinar. Eu estava naquele que eu fazia tudo, eu era o marketing, eu criava, eu fazia, eu postava, eu desenvolvia. Agora, né, a gente já conseguiu uma estrutura em que a gente consegue montar as equipes. Uma atuação hoje eu faço o administrativo, mas teoricamente eu faço Isso. Mas acaba. Você é nossa secretária. Pode entregar para eles para mim, por favor? Acaba fazendo de novo, né? Acabam buscando parceiros, recebendo o valor desses parceiros, postando o que está sendo feito com o valor que os parceiros estão colocando, ao mesmo tempo preparando a publicidade para postar, então é de tudo um pouco. Ainda bem que eu não estou na sala de aula, então mais ou menos. Mas acaba fazendo um pouquinho de... Mas o que a gente precisa perceber é assim, ó. Como você parar, pensar e planejar faz você economizar dinheiro, gente. Planejamento, recebeu? Sim. Todos já beberam, né? Sim. Então, todas as famílias que vêm visitar a escola, eu vim visitar para conhecer. Todo mundo está levando um kitzinho desse aí de presente. Né? Achei que era na matrícula, não, é visita. Não, é visita. Isso aí é estratégia. Aí a ideia tem ali o texto que eu falei para vocês, o texto está ali, né? Então, assim. Gente, tudo é estratégia. Deixa eu ver para copiar. E não dá para deixar ponto sem nó, entendeu? Tem que pensar no início, no meio e fim. Não adianta fazer uma coisa e achar que você vai fazer só aquilo ali que é suficiente. Você tem que desenvolver a sua estratégia, pensando no foco do cliente, né? Nós tivemos um benefício na matrícula, quando os alunos fizeram a matrícula, principalmente antes dos alunos novos, né? Foi interessante porque alguns eram 2 semanas para ir matrícula, depois perdia a vaga. Então, aí ganharam 20, então foi uma corrida para os alunos, os pais, eu ainda não fez a matrícula, eu
aqui já ganhou. Isso é dele. E essa estratégia funciona, porque a minha filha estuda mais velha, não tem o dinheiro de estudar. Mostrar aí, ó, mostra aí. Gente, é uma moeda. Mostra aí na webcam. Mostra pro webcam. Aqui, ó, gente, esse adesivo de carro é muito legal, tá? Às vezes você tá andando na cidade, tem um adesivo pro carro, tem um bloquinho de anotações, um lápis e um imã de geladeira, né? Imã de geladeira é jóia. Imã de geladeira é muito legal. E o adesivo de carro, gente, é uma coisa tão baratinha. E aí você tá andando no carro, né, no trânsito, aí de repente você olha pra lá, eu sou Shalom, né? Então, aí você vê que quantos carros tem na cidade com o seu adesivo, né? Isso vai criando uma identificação dos pais. Eu tenho pais que às vezes vêm pedir, meu adesivo estragou, dá para trocar, que não quer ficar sem o adesivo do carro, porque se identifica com a escola, com a mensagem dela, né? E aí não quer ficar sem o adesivo. Olha só, uma coisa tão simples, né? Desculpa, Claro, fica à vontade, fica à vontade. Queridos, vocês estão liberados, tá? Obrigada. Não quer orar por mim. Eu estou atropelando tudo aqui. Ora. Amém. Amém. Glória a Deus.